tema de hoje é: que tipo de fé você tem? Que tipo de fé você tem? É uma pergunta. E vamos lá. Abra comigo Tiago capítulo 2. Essa é a última ministração do capítulo 2, tá? Tivemos a primeira ministração do capítulo 2 e agora a gente encerra este capítulo e vamos ao capítulo 3 a partir da semana que vem. Mas vamos ler a partir do verso 14. Todos encontraram? Tiago, capítulo 2, verso 14, que diz: olha só o que é que Tiago está dizendo, irmãos. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se, alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Amém, gente? Espírito Santo de Deus, fale ao nosso coração nesta manhã. Bom, meus queridos irmãos, que texto, hein? Que texto. Esse trecho aqui, esse trecho da carta de Tiago, é um dos mais difíceis da Bíblia. Sem dúvida. É interessante quando Martinho Lutero, o grande reformador no século XVI, se deparou com esse texto, ele entrou numa crise. Gente, Martinho Lutero entrou numa profunda crise porque parecia que a Bíblia estava se contradizendo. Porque, veja bem, se Paulo afirmava lá em Romanos 3, 28, que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei, independente das obras da lei, agora Tiago diz, no verso 24, que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Isso dá um nó. Martinho Lutero então entra na crise. É interessante que essa relação de fé e obras aparece 10 vezes nos 13 versículos que nós lemos. Quantas vezes? 10 vezes. 10 vezes, nos 13 versículos. Mas como é que a gente resolve isso, então? Como é que a gente resolve essa questão? Como é que a gente resolve essa aparente contradição? Hein, queridos? Olha, é muito importante nós entendermos que cada texto tem a sua ênfase. A ênfase de Paulo é a salvação como ato da graça de Deus. Mas a ênfase de Tiago está nos frutos dessa salvação. Entenderam? Acho que eu vou repetir.
a ênfase de Paulo é a salvação como ato da graça de Deus. E a ênfase de Tiago está nos frutos dessa salvação. Então Tiago diz, o que adianta alguém dizer que tem fé e essa fé não se evidenciar? O que adianta? Portanto, meus irmãos, não há qualquer contradição entre Tiago e Paulo. Não há. Mas um complementa o outro. Nós somos salvos para praticar boas obras. Amém? Você pode repetir isso comigo? E anote. Somos salvos para praticar boas obras. Mais uma vez, igreja. Somos salvos para praticar boas obras. E eu quero ver com vocês nesse capítulo. Quer aplaudir? Pode aplaudir, por favor. Eu quero ver com vocês aqui nesta manhã, então, irmãos, algumas lições desse trecho que nós acabamos de ler. Há lições preciosas para a nossa vida aqui. Tenha muita atenção. Qual é a primeira lição que Tiago está mostrando aqui, está nos ensinando? É que há dois tipos de fé. Tiago fala sobre dois tipos de fé. Primeiro, há uma fé que Tiago chamou de fé morta. Fé morta. Que é a fé somente do discurso. É a fé da contemplação. Porém, é uma fé infrutífera e mais, demoníaca. Tiago diz no verso 19, é importante que você mantenha o texto aberto. Tiago diz no verso 19, você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Outras versões, estremecem. Ele está dizendo que os demônios sabem que há um só Deus e eles estremecem na presença dele. Mas eles não podem praticar as boas obras devido à sua natureza caída e irrecuperável. Em outras palavras, Tiago está dizendo o seguinte, olha, eu sei que Deus existe, os demônios também sabem. Eu tremo diante dele, os demônios também tremem. Mas essa relação para por aí. A nossa fé precisa ir adiante. É isso que está dizendo. Então, meus queridos irmãos, não basta você saber que Deus existe, que Ele é o Criador dos céus, da terra, dos mares. Isso não é suficiente. Não. O apóstolo Paulo, ele disse que a salvação é recebida pela fé. Mas Tiago agora está nos dizendo que essa fé, ela não pode ser uma fé morta. Não pode ser uma fé sem obras. Pois, versículo 17, ele diz assim, assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Está morta. Segunda, eu falei de duas fés. Dois tipos de fé. A fé, primeiro, morta. E agora Tiago diz que há um outro tipo de fé, que ele chamou de fé viva, que é a fé verdadeira. É a fé prática, que se manifesta concretamente, através de atitudes, através das obras. Gente, não há fé verdadeira que não seja demonstrada. Nós precisamos, irmãos, ser proativos, fazer a diferença e não ficarmos apenas no campo do discurso, das ideias, da elucubração, dos conceitos. Não, queridos. Gente, há muitas pessoas que creem em Deus, não é? Frequentam a igreja, têm uma Bíblia, sabem orar, tremem até na presença de Deus, mas não têm atitudes. E Tiago está dizendo o seguinte, essa fé é uma fé morta. O que vale para Deus é a fé viva. O que vale para Deus é o que, irmãos? É a fé viva que nos movimenta, nos impulsiona, nos leva a tomar atitudes em Deus,
para Deus e a favor dos outros. É isso que vale. Então, queridos, se você diz que crê, a pergunta que lhe faço: qual é o resultado, qual é o movimento, qual é a ação que o Evangelho tem produzido na sua vida? Pense nessa pergunta e responda para você mesmo. O que de prático está acontecendo com você? Hein? Veja, nesse texto, Tiago está falando sobre a fé morta e a fé viva. Uma é inoperante, a outra realiza as boas obras que agradam a Deus. E eu pergunto a você, que tipo de fé você tem? Que tipo de fé você tem? Essa é a primeira lição que Tiago aqui nos ensina. Vamos para a segunda lição? Tiago diz que há uma diferença entre professar e praticar a fé. Há uma diferença entre o quê? Professar e praticar a fé. Gente, Deus não tolera palavras vazias. E Tiago está dizendo, verso 15 e 16, me acompanha aí na leitura. Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar nada, de que adianta isso? Tiago está dizendo o seguinte: como é que é possível ver alguém passando fome? Alguém necessitado? Sem uma casa para morar? Sem ter nada? E a gente dizer o seguinte: olha, irmão, Deus te abençoe, estou orando por você, viu? Deus vai abrir uma porta para você, olha, creia. Creia, mas estou orando. O milagre vai chegar. Vai com Deus, irmão. Vai com Deus, porque Ele vai te abençoar. Como isso, gente? Como é que a gente pode agir assim? Quer dizer, a dor do outro não nos afeta? Não toca a gente? Deus tem sido bom e generoso conosco, irmãos. Deus tem sido muito bom e generoso conosco. Quantos têm provado da bondade, da generosidade deste Pai bondoso, não é verdade? Olha, queridos, se Deus tem sido generoso com a gente, é para que a gente abençoe outros. É isso. Não retenha a sua mão, coloque a sua fé em prática. A Bíblia diz, meus irmãos, que Jesus foi poderoso em palavras e obras. Isto é, ele não só pregava, mas também colocava em prática a sua pregação. É interessante que no milagre da multiplicação, Jesus nos ensina que se nós temos apenas 5 pães e 2 peixes, nós devemos abrir o coração e dizer: Senhor, eis aqui os pães e os peixes que o Senhor me deu. Multiplique isso nas minhas mãos, Senhor. Multiplique para que outros também sejam alcançados, para que outros sejam abençoados. E eu quero dizer para você que se você orar assim, Deus vai fazer isso. Deus vai fazer isso, Ele vai abençoar a sua entrega e a sua generosidade. Aleluia. Porque a Bíblia diz que a alma generosa prosperará. Você pode repetir comigo bem forte? A alma generosa prosperará. Você acredita na Bíblia ou não? Aleluia. Infelizmente, queridos, tem gente que só retém e acumula tesouros para si. E Jesus disse: onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Eu pergunto, onde é que está o seu coração? Onde é que está o nosso coração, queridos? Onde é que está o nosso coração? Olha, se o reino de Deus, guarde o que eu vou dizer, se o reino de Deus fica em segundo plano, se estar na igreja em comunhão com os irmãos é algo esporádico para você, você só vem às vezes no culto de ceia, ou quinzenal, uma vez por mês, se você não consulta a Deus para nada, se você não fala com Deus, não consulta a Deus nas suas decisões, se a sua vida de oração é um peso, e você diz que tem fé, então, gente,
quero dizer para vocês que há um grande engano. Isso é um engano. Você está se enganando. Que fé é essa que não se traduz numa vida transformada? Hein? Que fé é essa? Alguém diz assim: ah, Ronaldo, mas Deus conhece a minha vida, Deus conhece o meu coração, Deus conhece a intenção do meu coração, Ronaldo. Ele sabe do desejo que eu tenho de servi-lo, de ser uma bênção. Ele sabe, mas eu já disse o que eu vou repetir aqui novamente. Nunca acredite nas suas intenções se você não estiver disposto a transformá-las em ações. Nunca acredite nas suas intenções se você não estiver disposto a transformá-la em ações. Porque o amor, gente, não se contenta com palavras, mas em atitudes. Porque como a gente sempre ouve meu pai dizendo aqui nesse púlpito, o amor é o que o amor faz. Gente, a palavra aqui é coerência. Qual é a palavra, irmãos? Coerência. Há uma grande diferença entre professar e praticar. Quando é que nós nos tornamos coerentes? Nós somos coerentes quando nós praticamos o que professamos e professamos o que praticamos. As duas coisas precisam caminhar juntas. As duas coisas andam juntas. Amém. Essa é a segunda lição. Terceira lição, anote aí e guarde no seu coração. Qual é a lição que Tiago está ensinando a gente? A fé tem que ser visível. As obras são a visibilidade da fé. Você pode repetir isso comigo na tela? Vamos lá. A fé tem que ser visível. As obras são a visibilidade da fé. E aí no verso 18, Tiago está dizendo: você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Ele está dizendo que nós vemos a fé de quem crê e confia em Deus através das suas obras. Gente, confiança e fé se medem pelas obras. Guarde isso. E Jesus disse: brilhem, brilhem vocês, brilhem para que os homens vejam as vossas boas obras. Jesus declarou isso, porque, meus queridos irmãos, não se esconde uma vela debaixo da cama, mas se coloca no lugar mais alto da casa, para que todos vejam a sua luz. Aleluia! Nós não fazemos boas obras para aparecer, para que o nosso nome seja reconhecido, mas é para que Deus apareça e para que o mundo creia nele e o nome dele seja glorificado acima de todo nome. Louvado seja o Senhor. Aleluia! Dá um glória a Deus aí empolgado. Glória a Deus. Gente, a Bíblia diz que Davi serviu a sua geração. Aí eu fico pensando em nós. Quantos de nós só servimos a nós mesmos? Gente, essa palavra de Tiago, ela é incisiva. E ela mexe com a nossa consciência. Ou não? Olha, quando eu olho para a nossa comunidade, eu vejo aqui um verdadeiro exército. Somos um grande exército, é ou não é? Quem é que faz parte aqui do exército de Deus? Deixa eu ver. Eu vejo aqui um verdadeiro exército. Mas, gente, nós podemos ser apenas um exército de quartel. Enquanto Deus quer que sejamos um exército de campo. Que leva a luz do Evangelho e mostra a salvação em Cristo Jesus através das nossas boas obras. E Tiago está dizendo: mostre-me a tua fé. Eu quero te mostrar a minha fé através das minhas obras. Irmãos, é pelos frutos que se conhece uma árvore. Não é? É pelos frutos que sabemos quem somos. Quem você é. Quem eu sou, quem nós somos.
Os frutos são claros, os frutos são visíveis, não dá para escondê-los. E Jesus disse: pelos seus frutos os conhecereis. Pelos seus frutos os conhecereis. Outra lição para a gente aprender aqui com Tiago. Quarta lição. Tiago está dizendo agora: as obras exigem entrega. Vamos repetir isso, irmãos? As obras exigem entrega. E aí no texto é interessante porque ele dá dois exemplos. Ele fala de Abraão e de Raabe. Dá dois exemplos. Veja lá no verso 21 e 22. O primeiro exemplo aqui é Abraão, chamado o pai da fé. E Tiago diz assim: não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Olha, naquela época, os melhores e mais perfeitos animais eram oferecidos a Deus em holocausto para perdão dos pecados. Era assim que acontecia naquela época, no Antigo Testamento. Mas Deus pediu a Abraão o seu filho Isaque. O único filho. Seu filho Isaque, em sacrifício. Eu fico pensando, imagina se Deus pedisse isso para mim. Imagina se Deus pedisse isso para você. Você consegue imaginar? Mas, mesmo sem entender, sem compreender, Abraão provou sua fé ao obedecer a Deus. Ele foi obediente. Mas, no caminho até o local do sacrifício, Isaque, seu filho, disse a ele: pai, nós temos a lenha, nós temos aqui o cutelo, mas onde está o animal? Aonde está o animal para o sacrifício? E o que me chama a atenção, sabe o que é? É que ao invés de Abraão dizer: filho, o sacrifício é você, Abraão dá uma resposta que todos nós deveríamos aprender. Ele diz: Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. E isso é fé. Isso é fé. Porque Abraão cria que mesmo que seu filho morresse, Deus poderia ressuscitá-lo. Aleluia. E quando Abraão ia sacrificar o filho, Deus disse: para, Abraão, chega. Agora eu sei que você me teme. Chega, Abraão, não faça isso, pois você creu e você obedeceu a minha palavra. E então Deus providenciou um animal para o sacrifício. E aí você imagina a alegria de Abraão? Você consegue imaginar a alegria de Abraão? Sabe, nós, irmãos, só vamos ter essa mesma alegria quando, pela fé, entregarmos tudo a Deus de coração. Porque só se alegra quem confia. Aleluia! Aleluia! E Tiago está dizendo aqui: lembre-se de Abraão, ele foi justificado pelas suas obras, porque ele primeiro creu, mas as obras aperfeiçoaram a sua fé. Queridos, de que adianta você dizer que tem fé e não entregar nada? De que adianta a gente dizer que tem fé e não entregar nada? E mais, e quando Deus te pede, você diz: mas será que vai faltar? Ô Jeová, será que vai faltar? Queridos, a fé se prova através da nossa entrega, confiança e compromisso. E aí vem o segundo exemplo, de Raabe, a prostituta. Verso 25 e 26, veja lá comigo o texto. Tiago está dizendo agora: caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Veja, aquela mulher corria risco de vida por esconder os espias, meus irmãos.
Mas ela ouviu a voz de Deus e obedeceu. Ela o quê? Ouviu e obedeceu. Nós temos ouvido a voz do Senhor domingo após domingo? Sim ou não, irmãos? Deus tem falado aqui nesse lugar, mas nós temos obedecido. Temos praticado a palavra de Deus. E Tiago está dizendo o seguinte: é essa fé que Deus espera de nós. É essa fé. Interessante, George Miller. Ele foi um missionário inglês que fundou um orfanato conhecidíssimo. E aí, certo dia, chegaram para ele e fizeram uma pergunta. Disseram assim: George Miller, como você, sozinho, fez tanto pela obra de Deus? Como você conseguiu? Sabe qual foi a resposta dele? George Miller disse assim: eu só fiz o que fiz porque eu morri para mim mesmo. Eu entreguei a Deus a minha vida, o meu tempo, o meu dinheiro, os meus recursos, a minha saúde, o meu corpo. Eu entreguei tudo. Que lição para nós, queridos. A fé que agrada a Deus é uma fé de entrega. Ninguém terá uma fé viva se não entregar os seus dons, talentos e a sua vida a Deus. Ah, meus irmãos, então o discurso de Tiago é confrontador, é duríssimo. E em outras palavras, ele faz uma pergunta: que tipo de fé você tem? Que tipo de fé nós temos? Gente, a fé bíblica não é a fé do discurso, não, da elucubração, da contemplação. Não, a fé bíblica é uma fé prática, que ajuda quem precisa, que ama, que serve, que perdoa, que acolhe, que abraça e que abençoa. E com isso o nome do Senhor é glorificado. Essa é a fé bíblica. Seu aplauso está muito fraco, você está com sono ainda ou não? Quinta lição, anote aí, quinta lição. Está sendo abençoado? Gente, como a Bíblia é riquíssima. É impressionante, quando eu começo a meditar aqui, esse estudo que eu estou fazendo com vocês do livro de Tiago, pelo amor de Deus, eu sou impactado primeiro. É impressionante como a gente tem tanta coisa para aprender com as Escrituras. O Senhor tem falado tanto a essa comunidade, gente. Glória a Deus por isso. Ele tem se revelado a nós. Louvado seja o Senhor por isso. Outra lição, quinta lição. Toda boa obra terá uma recompensa. Ô, notícia boa. Vamos repetir isso lá? Vamos lá, gente. Toda boa obra. Qual é a recompensa? Qual é? Olha, muitos fazem coisas em troca de um prêmio. Tem muito crente tentando barganhar com Deus. Isso é o que mais acontece. Tem aqueles que até determinam, exigem de Deus. Eu determino, eu exijo, eu quero. Eu que mando. Está amarrado, não é mesmo? Tem gente que tenta barganhar com Deus. Por exemplo, tem aqueles que dão esmola nos semáforos da cidade esperando receber a salvação depois. Ele acha que dando esmola, então ele ganha a salvação. Vou fazer a minha parte, eu só pratico bem. Eu dou a minha esmolinha aqui na semana, ajudo fulano ali, aqui, e eu pratico bem. E eu vou receber minha salvação assim. E olha, nos dias de Jesus, queridos, não era diferente. Haviam aqueles que gritavam nas praças, batiam no peito e diziam o seguinte: veja como eu sou bom. Eu sou o cara. Esse cara sou eu. Eu sou bom. Olha como eu ajudo as pessoas que mais precisam. Olha como eu ajudo os mais carentes. Mas Jesus disse que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita. Irmãos, nós não precisamos fazer as coisas para sermos vistos pelas pessoas. Faça sim, faça com o coração, porque a Bíblia diz que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Aleluia. Você crê mesmo nisso ou não? Portanto, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor.
Nosso trabalho não é vão no Senhor e a recompensa virá, queridos. Aleluia. Mas que recompensa nós queremos, hein, queridos? Porque parece que muitas vezes nós vamos para a igreja, a gente vem para um encontro como esse, para receber cura, para receber dinheiro, bênção material, porta de emprego aberta. E, gente, o evangelho não é isso, pessoal. O evangelho não é isso. A fé cristã envolve cruz, renúncia, doação e vida no altar. Nós vamos ao altar de Deus para entregar a Ele a nossa oferta. Altar é lugar de sacrifício, de entrega. Então a gente vem para cá para entregar. Nós vamos entregar a nossa oferta, as nossas dádivas, a nossa vida por completo, todas as áreas, tudo é do Senhor. Eu entrego e consagro a Ti, Senhor. A minha vida, a minha casa, minha família, os meus bens, o meu dinheiro, meu negócio, tudo é Teu. Eu entrego a Ti. Eu entrego ao Senhor. Aleluia. Mas, gente, Tiago nos deixa numa crise tremenda. Quando ele nos pergunta, que tipo de fé vocês têm? Isso dá um nó na gente. Que tipo de fé nós temos? Então, que recompensa, queridos. Que recompensa nós receberemos. O que é que o texto mostra aqui? Tiago diz, verso 23. Veja lá. Abraão foi chamado amigo de Deus. Vamos repetir? Abraão foi chamado amigo de Deus. Olha, queridos. Abraão foi chamado amigo de Deus. Eu pergunto, o que pode ser melhor nessa vida do que ser chamado de amigo de Deus, hein? Nada. Dinheiro não compra isso. Riquezas. Saúde, nada. Gente, Abraão tinha tanta fé, e ele praticava boas obras, ao ponto de Deus dizer, Abraão é meu amigo. Abraão é meu amigo. Será que Deus pode dizer isso da gente, de mim, de você? Ronaldo é meu amigo. O Fábio é meu amigo. O pastor Antunes é meu amigo. Será que Deus pode dizer isso? Tadeu, meu amigo. Hein? Será que Deus pode dizer isso? Certa vez Jesus disse, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Gente, a grande recompensa de ter uma fé viva é sermos amigos íntimos de Jesus. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Isso é lindo, gente. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Caminhando um pouquinho mais para frente, irmãos. Olha só o que o Tiago está nos ensinando agora. Ele está dizendo o seguinte, isso é forte. Ele está nos ensinando que toda boa obra enfrenta obstáculo. Toda boa obra enfrenta obstáculos. Olha, queridos, todos os que dão frutos serão perseguidos. Guarde isso no seu coração. Você quer dar bons frutos? Sim ou não? Vai ser perseguido. Porque ninguém atira pedra em árvores sem frutos. Toda pessoa que dá frutos, que frutifica, vai ser alvo, sim, de provação, ataques, mentiras, críticas, difamação, injúrias. Assim foi com os grandes homens de Deus lá no passado. E também é com aqueles que dão frutos hoje. Por isso, aí vai um alerta para mim e um alerta para você. Por isso nós temos que tomar muito cuidado e estarmos alertas em todo o tempo, vigiando as nossas palavras e as nossas atitudes, irmãos. Olha o desafio que eu e você temos. Porque qualquer ação indevida desautoriza a nossa fé. Precisa tomar muito cuidado. Nós vamos ser cobrados? Sim. Vamos ser exigidos? Sim.
Lá no seu trabalho, você comete alguma atitude errada, ué, mas ele não é crente? É ou não é? Ué, mas ele não disse que é crente? E ele fez isso? Ele falou aquilo? Ou você pensa que isso aí é só para pastor? Mas ele é pastor. Tem que tomar cuidado, irmãos, com atitudes, palavras. Temos que vigiar o tempo todo. Quem faz a obra de Deus vai sofrer obstáculos. E nós temos que estar atentos e vigiar em todo o tempo. Que o Senhor nos dê graça, irmãos. Amém? Certa vez alguém disse algo muito interessante para o filósofo Platão. E a pessoa chegou diante dele e disse assim: Platão, estão falando mal de mim, o que eu faço? Você já fez essa pergunta? Para alguém, olha, estão falando mal de mim, o que eu tenho que fazer? Estão falando mal de mim, o que eu faço? E aí Platão deu uma resposta muito sábia. Resposta de Platão: viva de maneira que as pessoas percebam que o que elas estão falando é uma incoerência. Viva de uma maneira que as pessoas olhem para você e observem que o que elas estão falando a seu respeito é uma incoerência, é uma inverdade. Posso ouvir um amenzinho aí ou não? É. Nós sofreremos ataques, sim. E, às vezes, até injustiças. Mas posso dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã? Não desista. Não desista. O Senhor está com você. Não desista. Vale a pena ter uma fé que se mostra pelas boas obras. Todos aqueles que estão envolvidos em algum trabalho, em algum ministério em nossa comunidade, estão servindo aqui por amor, fazendo para o Senhor. E eu quero dizer para você, você que está envolvido aqui no trabalho, arregaçando as mangas e botando a mão no arado, quero que você saiba, meu irmão, minha irmã, que Deus vai te abençoar. Deus vai abençoar cada um de vocês. O trabalho que você está fazendo não é vão. A recompensa virá. Os professores do Comuna Kids que estão agora lá trabalhando, a nossa equipe maravilhosa de serviço aqui, que estão aqui todos os domingos pela manhã, chegam mais cedo para acolher vocês. Nossa equipe do som, todos eles, parte técnica, todos, queridos, os músicos, os líderes de célula, estão fazendo isso com amor. E continue, não desista, não desista, não recue, não desanime, porque a recompensa virá, a recompensa é grande. A recompensa é grande. Não espere recompensa de homens, não fique ligado a isso, não. A melhor recompensa que você pode ter é a recompensa do nosso Pai Celestial. É o aplauso de Deus para você. Louvado seja o nome dEle. Tudo que nós fazemos é para o Senhor, é para que o nome dEle seja glorificado. Amém? Aí eu pergunto para você, quais são as obras da fé que evidenciam a salvação, hein? Quais são as obras da fé que evidenciam a salvação? Gente, isso é tão importante porque ao crermos, ao nos tornarmos novas criaturas, nascermos de novo, nós nos tornamos agora, então, membros do corpo de Cristo. E passamos a conviver com os irmãos em relacionamentos saudáveis, em amor e serviço. Essa é uma marca. E a célula, nossos pequenos grupos, o pequeno grupo é um dos lugares mais propícios para nós vivermos dessa forma. Sabia você disso? Ah, mas lá no pequeno grupo tem muita gente que eles não são perfeitos. Tem gente que erra. É verdade, gente, é verdade. Mesmo sabendo que as pessoas não são perfeitas, a célula é um ambiente seguro para desenvolvermos a nossa fé na prática. Porque não existe uma fé só de palavras. Não, queridos. Por isso que a gente insiste com vocês. Faça parte de um pequeno grupo onde você vai ser cuidado, vai ser acolhido, vai ser abraçado. Tem pessoas perfeitas lá? Sim ou não? Tem? Não. Você é perfeito? Aliás, quando você chega, acabou. Já se tornou imperfeita a célula. Se tinha, acabou de ficar imperfeita. Que você chegou. Alguém, glórias. Eu queria ouvir a igreja falando, glória. É isso, gente.
É isso. Mas lá é um ambiente seguro para você desenvolver a sua fé na prática. Aprendendo a perdoar, a tolerar, a acolher, a abraçar, ser paciente, ser tratado. Lá é o lugar onde você vai ser exprimido, ser tratado, e vai ser bom para você. Vai produzir crescimento, amadurecimento na sua vida. E você vai ser um poderoso instrumento de Deus, usado pelo Senhor para abençoar a tantas outras pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou encerrar aqui, queridos, eu vou encerrar. Irmãos, se nós somos salvos pela fé, então as nossas obras vão testemunhar essa salvação. Não tem outro caminho. Uma vez que nós somos alcançados por uma tão grande e poderosa salvação, ela nos salva da inércia, ela nos salva da improdutividade e nos faz generosos como Cristo foi. Ah, meus queridos irmãos, a fé viva é aquela que me faz agir, ter atitudes, ser servo e entregar tudo, tudo, tudo ao Senhor. Que tipo de fé você tem? Que tipo de fé nós temos? Eu pergunto, a sua fé é viva ou morta? Para encerrar, sua fé é viva ou morta? Hein? Você quer uma fé que se traduza na prática e que faça a diferença? Mesmo? Você quer uma fé evidenciada nas obras? Ah, meus irmãos, então você pode dizer nesta manhã, neste domingo, o dia que o Senhor fez, você pode dizer ao Senhor: Senhor, eu quero ter uma fé viva. Será que a gente pode levantar as mãos e dizer isso? Vamos lá, irmãos, todos juntos. Diga: Senhor, eu quero ter uma fé viva. Mais uma vez. Senhor, eu quero ter uma fé viva. Coloque a sua vida hoje diante de Deus para que Ele te dê essa fé viva. E Ele vai fazer isso. Vai fazer tudo novo na sua vida. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor.